Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje nós estamos indo aí para o Salmo capítulo de número 4. Aqui em Salmo 4, Davi ele ora a Deus na sua angústia. Por vezes nós vamos ver, irmãos, no decorrer dos Salmos, momentos em que Davi ele andava angustiado. A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Salmo, no capítulo 34, no versículo 19, que muitas são as aflições dos justos, né? Não pense nós que por estarmos andando com Deus, que por estarmos andando na presença do Senhor, nós não iremos passar por tribulações, não iremos passar por aflições, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 16:33, ele diz: em mim tenhais paz, mas no mundo, né, tereis aflições. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, de antemão ali, o Senhor Jesus, ele já nos deixou o caminho certo, né? Davi, ele andava neste caminho de encontrar paz em Deus, mesmo na hora da angústia. Nós precisamos entender, irmãos, que sim, nós iremos ter aflições, nós iremos enfrentar situações difíceis, nós iremos enfrentar momentos de dor, momentos de perda, momentos de tribulação, momentos de angústia, de aflições, de dores intensas. Mas nós precisamos entender que de antemão, Cristo, ele disse: em mim vocês vão ter paz. No mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Em Salmo 34 diz que muitas são as aflições dos justos, muitas, não são poucas, não são algumas, mas muitas são as aflições dos justos, mas continua, mas o Senhor o livra de todas. Então nós precisamos ter esse pensamento que Deus, irmãos, nele nós podemos encontrar paz, nele nós podemos encontrar o livramento daquela situação, né? A aflição, a angústia, ela representa um local de aperto, né? Um momento ali de aperto, de angústia. Aqui em Salmo, no capítulo de número 4, no versículo de número 1 em diante, Davi, ele se encontrava nessa situação. E Davi, pelo que ele fala, que ele já havia experimentado o socorro de Deus em outras ocasiões, em outras situações. Tanto é que ele começa dizendo assim, ó: ouve-me, ó Deus, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Em outras traduções diz: tu me ajudaste quando eu estava em dificuldade, ou me livrou quando eu estava aflito. Então, ele mais uma vez, Davi, ainda que anteriormente, ainda que em outras ocasiões, ele havia ali tido o livramento do Senhor, tido socorro na angústia, né? Tido ali a presença de Deus confortando o seu triste coração. Mais uma vez aqui, Davi, ele se vê clamando a Deus. Mais uma vez ele se vê dizendo: Senhor, ouve-me quando eu te clamo. Então, muitas são as aflições que nós iremos enfrentar. Ainda que no passado, ainda que anteriormente, ainda que em outras ocasiões, nós já experimentamos, sim, eu tenho certeza que você já experimentou muitos livramentos de Deus na sua vida. Você já experimentou, né, o cuidado de Deus na sua vida em diversas situações. E nós precisamos crer, irmãos, que o Senhor, ele continuará conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Senhor, ele está caminhando conosco todos os dias, irmãos, até a consumação dos séculos, para nos livrar, para nos proteger, para nos dar o conforto que nós precisamos ali nas horas de dificuldade, nas horas difíceis. Então, independente das circunstâncias, independentemente das situações, o Senhor Deus, ele está conosco, né? O Augusto Nicodemo, certa vez, ele disse em uma de suas pregações o seguinte: o sofrimento serve para nos lembrar que nós não chegamos ainda, estamos a caminho. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas ele prometeu uma chegada certa. Então, o Senhor, ele não prometeu ali um caminho de rosas, vamos dizer assim, né? Muitos costumam falar dessa forma. Então, o Senhor Deus, ele nunca nos prometeu um caminho de rosas, pelo contrário, por vezes nós teremos que pisar em espinhos, irmãos. Né? Por vezes nós teremos em que caminhar por um solo ali árido, por um solo seco, vamos dizer assim, um deserto da vida, né? Existem situações em que nós teremos que passar por desertos, teremos que passar por situações difíceis. No Salmo 91, Davi, ele dizia, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não precisamos temer
temer, né? Nós precisamos confiar no Senhor, exercer a nossa confiança em Deus, ter sabedoria a Deus. A Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá deliberadamente, né? Dá de graça. Da mesma forma, se existe ainda pouca fé em nosso coração, se existe pouca confiança em nosso coração, né? Nós devemos orar: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor Deus, aumenta a minha confiança no Senhor, né? Me aperfeiçoa na confiança para com o Senhor e me aperfeiçoa no amor para com o Senhor, porque o perfeito amor, irmãos, ele vai lançar ali fora todo medo. Então, Augusto Nicodemos, ele fala, né? Ele diz ali esse comentário muito inteligente, que o sofrimento serve para nos lembrar que nós não chegamos ainda, né? Nós estamos a caminho. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, diz, né? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, ainda que aqui, né, nesta terra, ainda que aqui neste mundo, nós venhamos derramar lágrimas dos nossos olhos, né? Muitas das vezes lágrimas de tristeza, lágrimas de dor, né? Vai chegar o tempo, o Senhor está nos preparando para isso. No versículo de número 2 diz o seguinte, em Salmo 4, no versículo 2 diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Este salmo aqui também, Salmo 4, ele pode ser considerado um salmo messiânico, ou seja, fala aqui também a respeito de Cristo, né? Falando a respeito do Messias. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, diz a respeito de Cristo que ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Então, ainda hoje, né, assim como diz aqui, ó, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, ainda hoje, nós vemos em muitos povos rejeitando a glória de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitos povos ainda nos dias de hoje continuam rejeitando a Cristo, optando andar pelo caminho da mentira, optando andar pelo caminho da vaidade e rejeitando os caminhos de Cristo. Aqui no versículo de número 3 e 4 diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. A respeito aqui desse versículo de perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, em uma outra tradução diz o seguinte: tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a própria consciência. O apóstolo Paulo disse que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se nós ainda continuamos em Cristo, né? Nós precisamos estar examinando o nosso coração constantemente. Diz assim, Salmo 4, no versículo 6, muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Irmãos, nós não precisamos estar entre aqueles que perguntam quem nos mostrará o bem. Nós não precisamos andar como se estivéssemos andando sem rumo, né? Nós não precisamos andar como se não existisse um governo celestial, um governo divino sobre as nossas vidas. A Bíblia fala lá no Evangelho de João que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então nós não precisamos viver, mas quem vai nos mostrar o bem, né? Quem vai fazer justiça em nosso favor? Não, nós não precisamos, por quê? Porque nós servimos a um Deus. Não, nós não precisamos andar dessa forma. O Senhor Jesus, ele disse, né, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos aqui sem propósito. Nós não estamos nessa jornada sozinhos, nós não estamos nessa jornada desamparados, nós não estamos nessa jornada abandonados. No Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós não estamos aqui, andando sem rumo, andando sem destino, andando sem propósito, não. O nosso propósito é estar para sempre com Cristo. Ele foi nos preparar morada, irmãos. Isso é muito bonito, né? Ele foi nos preparar morada para que onde Ele estiver, venhamos estar também. Então estamos aqui nesta preparação. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos até quando, se findará tudo isso. Todas as aflições que nós presenciamos ainda neste mundo. Mas nós cremos que Deus ele está trabalhando em nosso favor. Cristo está trabalhando, Ele foi nos preparar lugar e vai chegar o dia em que nós estaremos para sempre com Ele, onde não haverá mais lágrimas nos nossos olhos, onde não há lágrimas de dor, lágrimas de tristeza, onde não haverá fome, não haverá sede, porque será Ele mesmo, a presença dEle que irá nos saciar para todo sempre. Em Salmo 4, aqui no versículo 7 e 8 diz: Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então aqui o Salmo 4, ele é bem semelhante, bem parecido com o Salmo de número 3, onde Davi ele se vê angustiado, onde ele ora ao Senhor, onde ele apresenta as suas causas diante do Senhor e ele descansa em Deus. Ele prova mais uma vez do descanso do Senhor. Não importa quantas serão as vezes, você que anda com Deus, você que tem o seu coração inclinado para andar segundo os preceitos do Senhor, você que ama o Senhor, não importa quantas serão as vezes em que você irá precisar do socorro de Deus, não importa quantas serão as vezes em que nós iremos precisar do abraço, do socorro, do amor do Senhor, Ele sempre estará ali para nos socorrer. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Que viemos invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, receber o livramento dEle e depois o louvá-lo, depois exaltar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno. Amém, irmãos? Mais uma vez, guarde essa palavra no seu coração. Você que ainda não é inscrito aqui neste canal, convido você a se inscrever, a compartilhar também este vídeo com outras pessoas, para que assim Deus ele possa falar aos corações daqueles que estão ali muitas das vezes angustiados, aflitos, ansiosos, preocupados. Amém, pessoal? Vou ficando por aqui. Que a paz do nosso bom Deus permaneça em nossos corações, nos seus corações. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.